Olá, IPCA. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 661 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 34 e 35 do livro do profeta Isaías. Sempre é bom lembrar, Isaías significa Jeová é a salvação, e ele profetiza numa época em que o povo desaprendeu a confiar em Deus e tenta se estribar nas suas alianças internacionais para resistir ao grande inimigo naqueles dias, que é o Império Assírio. Dos capítulos 1 a 12, Deus mostra que Ele governa e que Ele conduzirá o seu povo a bom termo. Dos capítulos 13 a 23, Deus demonstra através de Isaías que as nações não poderão oferecer o auxílio necessário. Dos capítulos 24 a 27, nós temos ali a demonstração de que Deus julga o mundo inteiro e que Ele promoverá tanto a destruição do inimigo quanto a preservação do seu povo. Dos capítulos 28 até o capítulo 35, nós temos então o desfecho dessa história. Sendo que dos capítulos 28 a 33 nós temos os ais. Ai daqueles que rejeitam o governo de Deus e ainda insistem em permanecer confiando nas nações. Por isso foi que no dia de ontem nós vimos o encerramento do ciclo dos ais, com a declaração da beleza, da justiça, da paz que viria com o reinado messiânico e a destruição certa que seria infligida sobre o inimigo de Deus que agia com perfídia. Os capítulos 34 e 35 meio que fecham toda essa ideia. A partir do capítulo 36 nós teremos uma sessão narrativa que vai nos contar uma história que ilustra muito bem o governo de Deus na preservação do seu povo e na destruição do inimigo. Então, o capítulo 35 é, junto com o capítulo 34, o desfecho desta porção menor dentro do livro, que começou lá no capítulo 28 com os ais e vai terminar aqui. O argumento básico é: confiem em Deus. As nações não poderão socorrer vocês. Deus vai julgar o mundo. E de maneira climática, de clímax aqui, você terá no capítulo 34 a demonstração de que, com sua insistência de viver à parte de Deus, a humanidade transformaria a terra num deserto. O homem que se rebelou contra o seu Criador e insistiu em viver à parte dele está debaixo do juízo de Deus, e todo o mundo sofrerá este juízo. É o assunto do capítulo 34. Por outro lado, o povo de Deus restaurado após a calamidade veria o deserto outra vez ficando produtivo, e este é o assunto do capítulo 35. Então, o capítulo 34 pinta: sem Deus, resistindo a Deus, vocês estão causando destruição. O capítulo 35 mostra o lado oposto. Quando vocês se voltarem para Deus, mesmo o cenário mais destruído possível florescerá novamente. E assim nós encerramos esse ciclo de lamento, esse ciclo cheio de impacto que começa lá no capítulo 28. Deus então convoca as nações no capítulo 34 para ouvir, porque sua indignação está contra todas as nações e ele vai manifestar o seu juízo de maneira universal, incluindo até mesmo a natureza. O verso 4 diz que até o céu se dissolverá e se enrolará como um pergaminho. Tá certo? Então, a natureza universal do juízo de Deus sobre Judá, que se recusa a confiar nele, sobre as nações que se recusam a reconhecê-lo como Deus, é descrita aqui nesses primeiros versículos do capítulo 34, numa linguagem cósmica. A partir do verso 5 até o verso 7, nós temos um outro parágrafo onde se escolhe a nação de Edom para exemplificar o que aconteceria com todas as demais nações. Você deve se lembrar que Edom é composta dos descendentes de Esaú, que está em franca oposição aos descendentes de Jacó, Israel. E Edom, lá em Números capítulo 20, a partir do verso 14, sempre se mostrou oposta aos desejos de Deus para com o seu povo. Lá, na ocasião da entrada de Israel em Canaã, Edom se negou a conceder passagem ao seu irmão. Isso então é simbolicamente escolhido aqui para dizer: há nações que tentam se opor ao plano de Deus para com o seu povo. Edom é o melhor exemplo disso. E então a gente vê que Edom é escolhido aqui
para dizer: já que vocês se recusam a sacrificar ao Deus verdadeiro, vocês serão o sacrifício. Já que vocês se recusam a adorar a esse Deus com os sacrifícios que ele requer, ele tem um sacrifício para fazer e será o sacrifício de vocês mesmos. A linguagem é um pouco sangrenta para os nossos padrões, mas nós devemos entender aqui que Deus está manifestando o seu direito de julgar o universo. Que quando se compara esta linguagem, que nos soa pesada, aos textos de outros povos da mesma época, você percebe que não há aqui um prazer ou uma alegria divina em executar a justiça como se encontrava naqueles textos. E, portanto, nós temos que enxergar isto aqui com a realidade que o texto de fato exibe. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele julga sim o mundo com justiça. A partir do verso 8 e até o final do capítulo, nós vamos ver então a desolação que vai se abater sobre Edom como representante das nações, de tal forma que aquele território ficará todo deserto, será habitado por feras do campo, a cidade será destruída, não haverá príncipes. Chega-se a dizer aqui que fantasmas pousarão ali, não é? Referindo-se aqui a um demônio conhecido como Lilith, que habitava os lugares noturnos e desertos. Ou seja, a ideia é não que a Bíblia reconheça que existam fantasmas ou que reconheça a existência desse demônio chamado Lilith, mas como que dizendo, até mesmo as criaturas mais sombrias que vocês possam conceber estarão habitando o lugar que Deus desolar na manifestação do seu juízo. Deus vai lançar sortes, como diz o verso 17, para distribuir a terra às bestas feras do campo, o que nos faz lembrar de maneira oposta de quando Deus lançou sortes através de Josué para distribuir a terra de Canaã ao seu povo. E aqui então o capítulo 34 chega ao clímax do juízo de Deus sobre o mundo rebelde a ele, escolhendo a nação de Edom como uma nação típica, uma nação exemplar para ilustrar o que Deus fará com os povos que se rebelam contra ele. O capítulo 35 é a maior inversão possível. Trata-se agora de como Deus vai restaurar o seu povo. Não se fala muito aqui em elementos precisos, a linguagem é mais simbólica. E um deserto vai se transformar em jardim. É possível que esse deserto seja Judá, pensado aqui como o povo que foi para o cativeiro e depois retornou. Mas também é possível que se fale a respeito do mundo inteiro e nós não precisamos fazer uma escolha interpretativa, até porque as duas coisas podem estar claramente subentendidas aqui e assim cremos que estejam. Então, dos versos 1 até 4, nós vemos a ideia de que o deserto no qual o mundo inteiro foi transformado, agora floresce outra vez. Há a retribuição de Deus, que vinga o seu povo abatendo seus inimigos. E ele cura o seu povo da cegueira, da surdez, que são dificuldades que o povo exibiu quando se recusou a ouvir a voz dos profetas e a ver a mão de Deus agindo. E são figuras claramente messiânicas. Você pode ver isso através do ministério do Senhor Jesus Cristo, que é o único a curar cegos em toda a Bíblia. E aí então a ideia de trazer água para o deserto, e mais uma vez temos forte conotação messiânica aqui, de tal forma que a restauração promove o retorno do povo para o lugar de onde o povo havia sido expulso. O verso 8 em diante vai falar do caminho que vai conduzir o povo de volta para o monte do Senhor, onde o povo vai cantar de júbilo, onde o povo vai se alegrar, onde o povo vai de fato viver em plena e perfeita comunhão com o seu Deus. Haverá uma estrada conduzindo o povo de volta para o lugar onde sempre encontrou o seu Deus, de onde nunca deveria ter saído não fosse o seu pecado. Assim, capítulos 34 e 35 estão nos mostrando da maneira mais climática, de clímax possível, a ideia de que a desolação e o juízo de Deus serão universais, mas a restauração também será universal. Desta forma, quem se recusa a confiar em Deus deve esperar a desgraça descrita no capítulo 34. Porém, quem confia nele, apesar das dificuldades presentes, pode esperar a glória prometida no capítulo 35. É isso que nós então vemos nesta sessão que aqui se encerra, e amanhã estaremos lendo o capítulo 36, que começa um outro tipo de escrito dentro do livro. Esperamos que isso tenha abençoado o seu estudo e a sua compreensão dessa passagem. Tenha você uma boa leitura, a gente se encontra aqui amanhã, se Deus permitir. Até lá!